Oi, turma do nono ano. Vamos iniciar a nossa aula de tecnologia educacional sobre o tema Isaac Newton. Esse tema é bem importante, nós já estávamos trabalhando em sala de aula, mas para esse momento acho que veio bem a calhar, né, para nós. Estamos agora nesse confinamento que eu estava fazendo aqui hoje o estudo, né, para apresentar para vocês essa gravação e vi alguns fatos curiosos e veio bem a calhar com o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou fechar aqui a apresentação, para nós podemos dar início à nossa aula. No tema da aula, eu pedi para fazer a biografia de Isaac Newton. Eu entrei aqui no site eBiografia, que é um site que fica como indicação para vocês aí iniciar a pesquisa de vocês, que fala sobre a vida de Isaac Newton. Então tem começa a biografia falando o ano de nascimento, né? Então bem básico mesmo, Isaac Newton, de 1943 a 1727, foi um físico, astrônomo e matemático inglês, né? E os seus trabalhos de formulação das três leis de movimento, e que levou, né, à lei da gravitação universal. Tá? Esse era o ponto importante da nossa aula. Então, no tema eu pedi para fazer a pesquisa, além de falar da biografia da vida dele, vocês iam pesquisar aqui, né, a biografia, e depois a gente ia falar sobre a lei da gravitação universal. Então aqui também tem, aqui eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, falando da lei da gravitação universal. O legal é que eu lendo a pesquisa aqui, e o que eu comecei o vídeo falando, né, que quando ele começou essa pesquisa da lei da gravitação universal, foi bem na época da peste negra, então ele teve que sair da Universidade de Cambridge e teve que voltar para sua casa, né, para a casa da mãe, né, na verdade. Ele estava morando, né, em outro lugar para poder estudar. E nessa época de confinamento que ele teve que passar também, né, ele foi aonde ele executou, né, as suas pesquisas, iniciou sua pesquisa, né, da lei gravitacional universal. Então achei bem bacana que aqui fala, né, que durante a peste bubônica, a epidemia de peste bubônica que assolou a Inglaterra e matou o décimo da população, Isaac Newton teve que voltar para casa. Nesse período, Isaac Newton fez a descoberta mais importante para a ciência. Descobriu a lei fundamental da gravitação. Imaginou que as leis básicas da matemática e aplicou aos corpos celestes. Inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. Então achei bem legal, né? Porque como a gente está nesse tempo, é a hora de nós também podermos se dedicar ao estudo, né? Ver nossas possibilidades de novos caminhos. Então, esse momento acho que leva a gente a pensar, a refletir, né, sobre as possibilidades, as coisas positivas. Então, agora a gente em casa, sobre esse tempo, vamos se dedicar ao estudo, às pesquisas, se aprofundar em alguns temas. Pega um tema que você gosta, uma matéria que você gosta, né, e se dedica a isso. Né? Então, é assim. Nas horas mais difíceis, a gente vê essas possibilidades. Ok? Achei bem legal isso daí, tá falando aqui. Calhou bem, né? Pelo momento que nós estamos passando. Então, para vocês que estão no nono ano, já é um ano de conclusão, né? Então, tipo assim, já começa a pensar no futuro, nas possibilidades, e aí fica a dica, né? Nesse momento de confinamento, de ter que ficar em casa, aproveitar essa hora, tá? Para pesquisar, para se aprofundar e fazer realmente o que gosta e o que pretende seguir. Ou conhecer uma nova, né, tendência que você goste e se aprofundar nesse tema, ok? Então vamos falar aqui sobre a lei da gravitação universal, tá? Então lá na pesquisa eu tinha pedido para colocar, né, a fórmula
e falar um pouquinho da gravitação universal. Então eu separei aqui um outro site que nós podemos trabalhar, falar sobre a gravitação universal. Então eu coloquei aqui, ó, pesquisei lá no Google, né, Lei da Gravitação Universal, e deu esse site aqui, ó, Brasil Escola. É um site bem interessante, tem bastante temas. Vocês que vão estar aí fazendo, né, agora para frente, estudando para concursos, né, de bolsas, novas etapas aí. É bem legal que tem exercícios, tá? Então aqui embaixo, ó, tem a lista de exercício, né, com onde cai, né, a lei da gravitação universal. Então achei bem bacana isso daí. Então aqui também tem a explicação que eu havia pedido no trabalho para vocês. Uma coisa bacana também que eu vi nesse site, né, que tem a leitura do texto. Então, hoje a tecnologia ajuda, né, permite você fazer isso. Então, você pode ouvir o texto. Então, além de acompanhar a leitura, você poder ouvir, isso ajuda bastante, tá? A entender, a ter foco, né, na leitura. Então, aqui, ó, tem aqui em cima, tem aqui a opção ouvir. Eu vou colocar aqui para a gente poder ouvir um pouquinho, fazer a leitura aqui dessa página, para vocês verem como é que é. Tá? E conhecer isso daí. Lei da Gravitação Universal, Brasil Escola. A fim de entender o movimento planetário, Isaac Newton, renomado físico inglês, se fundamentou no modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico para basear seus estudos. Analisando então o movimento dos planetas, Newton apresentou uma explicação, na qual mostrava que esse movimento era baseado em uma atração entre os corpos, nesse caso, entre os planetas. Segundo Newton, item o Sol atrai os planetas. Item a Terra atrai a Lua. Item a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Depois de analisar esses fatos, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, os chamou de força gravitacional. Ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Tais forças são grandezas vetoriais, porque possuem módulo, direção e sentido. A representação matemática da lei da gravitação universal é onde F igual intensidade da força gravitacional, G igual constante de gravitação universal, cujo valor é 6,67. 1011 nm sobrescrito 2/kg sobrescrito 2. M e M igual massa dos corpos analisados. D igual distância. Através da equação apresentada por Isaac Newton, a fim de analisar as forças que atuam na Terra e em suas proximidades, devemos lembrar que em sua terceira lei, Newton fala sobre a ação e a reação. Baseados então nessa questão, vemos que a atração entre os corpos deve ser mútua para que haja equilíbrio entre eles, ou seja, a Terra atrai a Lua, mas, em contrapartida, a Lua também atrai a Terra, com mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido contrário. O mesmo acontece com os demais corpos já citados. Em resumo, pode-se definir que a força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa. Tal análise, é claro, deve ser feita para corpos que se atraiam gravitacionalmente. Não pare agora. Tem mais depois da publicidade emoticone piscando por Thalita A. Anjos. Graduada em Física.
Equipe Mundo Educação Mecânica, Física, Brasil Escola. Vou dar um pause aqui. Então deu para acompanhar aí bacana a leitura. Tá? Então eu acho que fica uma indicação legal para vocês, para a gente poder fazer o entendimento, né, da lei gravitacional. Então ele explica aqui e tem a fórmula que eu pedi para vocês colocarem aí na pesquisa de vocês, estarem explicando ela. Tá? Então, tipo assim, onde você ia colocar a legenda aqui, ó, que F é a intensidade da força gravitacional, G é a constante da gravitação universal, e M, né, a massa dos dois corpos analisado, e D a distância. Tá? Então, é para você pôr a fórmula e a legenda também na nossa pesquisa. Tudo bem? E como ele chegou, né, à lei da gravitação universal? Então aí tem aquela história, né, da maçã que cai na cabeça de Isaac Newton quando ele estava, né, descansando embaixo de uma macieira. E quando a maçã caiu na sua cabeça, ele pensou, né, por que ela não subiu, né? Ela caiu em vez de subir. E foi aí que ele começou, né, a pesquisar e a entender isso daí. Então a gente sabe que todos os corpos estão se atraindo, né? Então as pequenas massas, o exemplo a maçã, né, em direção ao centro da Terra e assim por diante. Como os planetas também, né? Não só os planetas, mas a Lua também, né? O satélite natural está sendo atraída pela Terra e a Terra atrai a Lua também. Tá? Então elas trocam essa força, criando esse campo. Não é a minha área, né? A parte da física, aprofundamento, não sou professor de física, então assim, não posso dar uma explicação mais aprofundada para vocês, mas é um despertar para a física. A gente entender, né, a importância da física no nosso dia a dia. Todo momento nós estamos trabalhando em física, fazendo física, né? E, lógico, nas aulas de tecnologia a gente usa bastante isso. Então, no nosso tema, a gente começa primeiro, né, com aceleração e velocidade, depois a gente começa com temas de quedas, né, queda livre, que é a montagem do elevador, e a primeira montagem do carro de Fórmula 1, onde a gente vai trabalhar, né, no início aí que eu falei, nós vamos estar trabalhando, né, velocidade, aceleração e atrito. Tá? E depois nós vamos para a montagem do elevador, que é o movimento de queda. Então, todos esses ligados aqui às leis de Newton, as 3 primeiras leis de Newton. E uma delas mais principais é ação e reação. Então, eu pedi para vocês, né, fazer aí, que é essa terceira lei de Newton, não é só aplicada na física, mas também nas nossas atitudes, né? Então, para cada ação há uma reação, né? Então, a gente usa bastante isso no nosso dia a dia e no nosso modo de vida. Então, leva a gente a refletir um pouquinho sobre nossas atitudes, né? Sabendo que para cada ação você vai sofrer uma reação. Tá? Então, eu deixei lá para vocês também darem uma pensada sobre isso, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, acho que ficou uma pesquisa bem legal e ampla sobre isso. Na parte da pesquisa, eu pedi para vocês usarem, né, a ferramenta do Google para a gente fazer uma pesquisa de campo, se aprofundar um pouco mais no campo da pesquisa. Então, conhecer aonde Isaac Newton viveu, pesquisar sobre a sua vida. E nisso eu coloquei aqui na página do Google, né? E na página do Google, se você pesquisar casa de Isaac Newton, você vai sair nesta página aqui, ó. Tá? Então eu já coloquei, porque a minha internet aqui não está muito rápida, então para não ficar muito tempo demorando para carregar, eu já acessei antes. Então você entra no Google, vou voltar aqui, ó. Você entra no Google, coloca lá casa de Isaac Newton, você vai sair nesta página aqui de pesquisa.
Ó, casa de Isaac Newton. E vai aparecer aqui, ó, no canto direito aqui da tela, aqui, ó, essa fotinha, essa casa bonitinha aqui, e um mapa, tá? Nós vamos trabalhar aqui, ó, no mapa. Então, eu vou dar um clique aqui no mapa e vou estar abrindo o mapa aqui. É aquele famoso Google Maps, né, que nós usamos para colocar aí as rotas no nosso dia a dia. A gente acaba usando esse aplicativo do Google, né, para criar rotas mais rápidas, né, no nosso dia a dia. Mas ela é muito importante também na área da pesquisa. A gente aprender a utilizar essa ferramenta não só, né, para usar para rotas no nosso dia a dia, para ir de um lugar ao outro, mas como fonte de pesquisa também. Então aqui em cima nós temos o menu. Dentro do menu, é que eu não estou trabalhando com rota, mas eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui a opção satélite, que é essa opção que está aqui embaixo. Aqui, ó, a visão via satélite e a visão do mapa, ok? O relevo, eu gosto sempre de ativar o relevo para a gente ver no mapa aqui, ó, a formação do relevo da área, tá? Então, eu acho que é legal sempre manter ativo essa opção de relevo. Depois eu posso até mostrar mais aqui com detalhe essa parte do relevo, tá? E tem opções de trânsito, transporte, né? E o street, né? Que também ele já aparece aqui ativo do lado direito da tela, logo abaixo do reloginho aqui, esse bonequinho amarelo aqui, tá? Então, na pesquisa, quando você colocou, já vai aparecer aqui no meio, ó, com uma torrezinha aqui, ó, né? Para você localizar aí, ó, a casa de Isaac Newton. Então, eu vou dar um clique aqui para a gente poder fazer uma viagem até a casa. Tá? Como eu falei, minha internet está um pouco lenta, mas não impede de a gente assistir a aula aqui. Tá? Vou puxar um pouco o zoom aqui para a gente poder acelerar aqui. Acho que vou ter que dar uma atualizada na página. Deixa eu dar uma atualizada na página para poder acessar. Tá? Então, acho que agora vai. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Ok. Pronto, agora foi. Está destravado. Então, aqui, pessoal, na página, nós temos aqui já no canto esquerdo aqui, ó, a imagem da macieira aqui, ó, tão famosa macieira. E eu vou puxar o street aqui, ó, vou pegar o bonequinho e vou puxar ele até aqui. Quando eu coloco ele aqui, ó, tô segurando, tá vendo? Ele tá penduradinho aqui, ó, tá legal, ficar só balançando ele aqui, ó, ele tá desesperado aqui para descer. Então, eu coloco ele aqui, ó. Vamos entender um pouquinho. Essas bolinhas que a gente vê sempre nos mapas são fotos, tá? Foto em 360 graus, tá? Então, cada uma aqui, ó, nós temos aqui algumas bolinhas, né, que representam essas imagens. Eu vou pôr em uma aqui, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele vai cair e vai mudar para o modo satélite, tá? Então, ele vai mudar e o mapa vai ficar aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, tá? Então aqui, ó, nós temos a foto em 360 graus da casa aqui, ó, de Isaac Newton. Ok? Você gira aqui, ó, 360 graus. O que acontece durante a aula é que alguns alunos, quando colocam essa parte, não sabe que entra aqui, aí fica, pô, meu bonequinho não tá andando aqui, não consegue caminhar aqui no street, né? No street vai, porque algumas fotos, né, realmente você só vai conseguir girar em 360 graus, tá? E puxar o zoom.
Aqui nessa foto ela já está mais ampla, tá vendo? A gente consegue um distanciamento maior. Então aqui, ó, a famosa macieira, a original, né? Então a gente pode dar um zoom aqui, ó, a representação aqui, ó, a plaquinha indicando aqui a macieira que diz onde Isaac Newton estava descansando e a maçã, né? Caiu na sua cabeça e ele pensou, porque ela caiu em vez de subir, tá? Então, bem bacana. E isso daí foi numa época de confinamento que ele também estava passando. Então, ele teve que voltar para essa casa, que é a casa onde ele morava com a mãe, né? E é onde ele iniciou suas pesquisas e seu estudo da lei gravitacional universal, ok? Uma coisa bacana para a gente poder pesquisar aqui na nossa aula, eu vou expandir aqui, ó, o mapa, esperar ele carregar aqui um pouco, né? Para vocês entenderem. O que está aqui em azul, o mapa, em azul, alguns alunos sempre, né? Podemos dar uma volta, né? Conhecer um pouquinho, é legal, tá? Então, acho que é bacana vocês explorar essa ferramenta. Vou pegar ele aqui, ó, o mapa aqui, vou puxar um pouco o zoom, para a gente poder enxergar melhor. Deixa eu preparar o zoom aqui. E vou colocar aqui, ó, tudo que tiver essa linha azul aqui, né, são as ruas, as quadras, né, da região. Você pode dar um clique. O que ele vai fazer? Ele vai transferir o seu street para essa área. Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Vamos ver, ó, ele vai mudar para lá, tá? Então, a gente vai, ó, nós fomos aqui, ó, para a vila, né, onde está localizada a casa de Isaac Newton. Então, você pode explorar a arquitetura, né, ó, o padrão das casas, né, inglesas, né, lá na Inglaterra. Acho que é bem legal de conhecer isso. A estrutura, né, ó, a alvenaria deles. Algumas casas, né, aqui ó, são tijolos, né, alvenaria, mas bem próximo da casa dele, são casas, acredito que ser mais antigas do que essas que estão aqui, são em pedras, e as pedras irregulares, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Ver se eu encontro alguma aqui, vou mais próximo aqui, a casa, aqui ó, já caí em uma aqui ó, tá vendo? Olha aqui ó, os muros também ó, feito com esse material. Vou me aproximar aqui ó, a gente poder localizar aqui e entender. Olha aqui, ó. Você pode puxar o zoom e ver a arquitetura da casa, né? Ó, todo a construção irregular das pedras eram feitas em pedras, tá? Então são casas que estão aí há bastante tempo, tá? E é um contraste, né, com as novas arquiteturas, casas mais novas aqui e as outras bem mais antigas. Então, as mais próximas aqui da casa dele, vou puxar no mapa aqui embaixo, nosso bonequinho andar. Vocês estão vendo que as dificuldades estão para todos, né? Nós estamos se adaptando. Ó, aqui já é uma mais próximo aqui, ó, as casas bem mais antigas, a alvenaria da casa. Arquitetura é bem legal. Então, sempre quando for fazer o street, observar isso, né? A gente entra mais na parte, né, da geografia, o espaço do lugar, a vegetação, o estilo de vegetação. Aqui, ó, áreas de campos, né? Ó. Então, ó, bem próximo à casa dele aqui já, ó, a entrada aqui, ó. Então, bem bacana. Pessoal aqui chegando para conhecer. Podemos girar mais um pouco aqui. Então, ó, sempre permitindo girar 360 graus. Nós vamos lá, ó. As áreas de campo.
É bem bacana isso. Tá? Então era isso que eu tinha pedido para vocês, para a gente estar pesquisando, né, sobre Isaac Newton, fazer a pesquisa da teoria da gravitação universal e fazer uma pesquisa de campo aqui para levar, né, conhecimento para vocês. É legal que nesse momento que nós estamos vivendo, não é porque você está dentro de casa que você vai deixar de conhecer outros lugares, né? Então aproveita aqui que você está, né, com tempo aí, vamos fazer uma pesquisa, entra no Google Maps, entra no Google, né, pesquisa um lugar que você gostaria de conhecer um dia, tem curiosidade, né? Ah, eu gostaria de conhecer outros países e vai em frente, pesquisa, tenta conhecer a região, né? Andar pelas ruas aqui, ó. Eu acho que isso vai ajudar bastante, trazendo conhecimento e um conforto, né? Para nesses dias que nós estamos aí de confinamento, tá? Então espero que ajude bastante aí a vocês nessa nova etapa aí para a turma do 9º ano. Na pesquisa, pessoal, que eu tinha colocado, voltando aqui ó, no site, a teoria da gravitação universal, tá? Em alguns outros sites vocês vão achar bastante imagens, então assim, eu pedi para ser feito numa folha, tá? De almaço e sulfite, de almaço e fichário. E o que acontece? Vocês podem estar fazendo, tá? Mas quem gosta de fazer um desenho, representar ou colocar uma imagem, tá? Pode explorar isso daí também. Fica à vontade aí. Quiser desenhar, recortar e colar uma imagem. Eu pedi essa folha para não pedir no computador, porque nós estamos num momento de adaptação, então a gente tem que agregar todos os alunos, né? Então, um tem um computador em casa que pode ser feito no Word e mandar por e-mail, né? Mas vai outro que não vai ter essa mesma condição no momento, tá? Então, para ficar igual a todos, então eu pedi para ser feito, né, numa folha de sulfite ou de fichário, tá? Então caprichem aí na letra para a gente poder avaliar essa pesquisa de vocês, que já está sendo realizada por alguns alunos, né, para ser entregue no retorno das aulas, ok? Nosso tempo aqui de gravação já deu aqui, ó, 27 minutos, mas tem um tempo aqui limite de gravação, tá? Então, eu estou explorando aqui junto com vocês, trazendo esse conhecimento e também estou explorando esse programa que eu estou usando para fazer a gravação de tela, tá? Então, é uma exploração não só para vocês quanto para mim também, tá? Então, não deixem de conhecer, de pesquisar, mostre para a família de vocês também, né? Chama o pai, a mãe, a tia, a avó que estiver aí, tadinha, que não está podendo sair nem para ir tomar um sol, né? Fala, senta aqui do meu lado e mostra para ela. Fala sobre a pesquisa, a importância hoje que nós temos, né, essa experiência de poder pesquisar outras regiões, né, através do Google Maps. Acho bem legal isso daí, tá? É isso, turma. Espero encontrar com vocês logo, a gente voltar às nossas aulas, né, mais animadas, mais ativas, e aguardar, né, o tempo aí, cada um dentro da sua casinha, mas não deixando, né, de estudar e pesquisar. Veja aí o exemplo, né, de Isaac Newton deixou aí para nós. Nos momentos, né, que ele teve que ficar em confinamento, é onde ele se dedicou mais à pesquisa e ao estudo, onde ele teve o tempo e onde saiu grandes resultados, tá? Então, assim, vamos pensar o lado bom disso, tá? Onde você pode concentrar os seus ideais. Você pode pensar, falar assim, não, eu gosto disso, quero me dedicar a isso e se aprofundar nesse tema, tá? Então, até breve e é isso aí, turma.
Acabou. Abraços.